Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do MedLexCast e hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é o professor José Roberto Sodero. E queria primeiro, até vou dar a palavra para ele se apresentar, depois passar para o meu pai, agradecer ele por ter aceitado, por estar aqui com a gente, e a gente vai poder ter um bate-papo bem legal aqui sobre as questões do meio ambiente de trabalho, e nesse episódio a gente vai enfocar nas alterações da NR1, falando sobre fatores psicossociais. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe, comente, fala se você está gostando, não está, faça sugestão de temas, porque é isso que faz com que a gente continue trazendo esse conteúdo para vocês. Então vou passar, primeiro a palavra, vou quebrar aqui o protocolo, passar a palavra para o nosso convidado, e depois meu pai vai cumprimentar vocês aí. Obrigado, pessoal. Eu queria agradecer a oportunidade que você, com teu pai, João, meus queridos amigos, meus professores, estão me dando, e espero poder debater, conversar, estabelecer, analisar a questão de meio ambiente do trabalho e essa nova regra da NR1 aí, dos fatores psicossociais do meio ambiente do trabalho. É uma honra para mim participar desse podcast. Pessoal, bom dia. Hoje é um... Boa noite, boa tarde, bom dia, boa tarde, seja o horário que for. Quer cortar isso? Não. Então tá bom. É um prazer estar aqui hoje. Eu agradeço a presença Hoje nós temos um ilustre convidado, amigo pessoal. Ele humildemente falou que nós somos professores, mas realmente e materialmente eu fui aluno dele quando fiz a pós em Direito Previdenciário. E o importante também aqui é que todo tempo a gente fala em MedLexCast, quando a gente fala, nós estamos aqui para falar de medicina e direito. O Sodero tem uma característica que eu acho que é fundamental a gente chamar atenção, né? Ele não é só advogado, ele conhece muito de meio ambiente. Por quê? Porque ele começou a vida mexendo com o meio ambiente. E mais do que isso, o mestrado dele versa sobre meio ambiente do trabalho. Então é uma pessoa muito indicada. A gente vai falar aqui sobre, principalmente, sobre essa alteração que veio na NR1 e aquilo que a gente sempre debateu. A amizade nossa é muito maior do que isso, mas a gente sempre debateu um tema que eu acho que é fundamental. E hoje, antes até de começar tudo isso, a gente começou conversando sobre isso. É a possibilidade do aplicativo daquilo que vem via legislativo, ou seja, buscar qual era a intenção do legislador e qual é a possibilidade da aplicação daquilo que era a intenção do legislador. Então, em função disso, Sodero, a palavra é tua. Obrigado por você estar aqui. E vamos começar a tentar discutir. Agora eu gostaria, ele mandou o currículo, né? Isso, dá uma lida no currículo. Bem resumido, né? Porque senão a gente não vai ter podcast aqui. O tempo todo lendo o currículo. Então, o professor Sodero, ele é advogado, é PhD pela Universidade de Salerno em Saúde, Meio Ambiente do Trabalho, Bioética e Direitos Humanos, né? Ele só mandou a maior titulação, mas tem vários outros títulos, e acho que a gente vai tratar aqui, vai ser bem legal esse bate-papo para trazer para vocês um pouquinho sobre essas alterações. A gente está num momento ainda de estudar como vai ser, o que vai acontecer, porque a alteração efetivamente ela entra em vigor a partir do ano que vem, né? A exigência, a obrigatoriedade das empresas trazerem isso. E o Sodero estava falando sobre uma questão importante, que aí é para o pessoal que trabalha nas empresas ficar de olho, que é a questão que ano que vem vários auditores fiscais do trabalho vão estar tomando posse, ou seja, nós vamos ter um aumento no efetivo da fiscalização do meio ambiente de trabalho, uma coisa que hoje a gente sabe que é deficiente, né? Tem poucos fiscais efetivamente no meio ambiente de trabalho.
A fiscalização passou por alterações, né, ao longo dos anos. Hoje é uma fiscalização até muito mais eletrônica, né, à distância, do que uma fiscalização efetiva no meio ambiente de trabalho. É uma fiscalização muito documental também. Então a gente tem que estar de olho nessa realidade, essa mudança legislativa e a possibilidade das empresas serem mais fiscalizadas, né, Sodero? Então, eu queria, se me permite, já, Sodero, levantar e queria ouvir toda a tua opinião, toda a importante opinião tua sobre o seguinte. Essa é a pergunta que fica no ar, né? Como, com uma tendência muito grande de cada vez mais das fiscalizações em todos os lados fiscalizativos vamos dizer assim, dos órgãos públicos serem digitais e documentais, como a gente tem o parâmetro que isso é um importante efetivo da proteção do trabalhador e fiscalização do meio ambiente. Mesmo com todas as alterações, com toda a modernidade que se traz em relação à legislação, como seria um meio, uma forma de se ter, vamos dizer assim, o equilíbrio social entre empresa e trabalhador, buscando sempre o que é possível e o que é obrigatório. Bom, o que a gente tem observado, né? Há um fenômeno globalizado do ponto de vista de saúde no ambiente do trabalho. Eu tive, no ano passado, a oportunidade de estar na Europa, lá em 6 universidades, conversando um pouco sobre esse tema. E eles têm trabalhado com a ideia do direito à felicidade no meio ambiente do trabalho. A felicidade pode parecer uma situação muito assim, fora da análise, do conjunto, mas a ideia deles é que o homem seja verificado, o trabalhador seja verificado do ponto de vista holístico. Né? Então, não só do ponto de vista da análise física, mas também da análise mental do trabalhador. A OMS já vem trabalhando com isso e me parece que o Brasil está seguindo a ideia europeia e para fazer isso, né, para estabelecer isso, eu lembro que no final do ano passado aquelas condições que são consideradas doenças ocupacionais e tal, elas ampliaram o volume e aí foram trazidas questões de saúde mental, em especial a questão do burnout, que foi muito debatida e discutida. Bom, essa inserção no programa de gerenciamento de riscos das avaliações psicossociais ou biopsicossociais, né, elas ampliam a necessidade da empresa olhar mais amplamente o trabalhador. E, obviamente, que isso passa a ser objeto de fiscalização. Como vocês mesmos disseram, houve uma alteração na fiscalização, ela passou a ser mais eletrônica, ela estava muito passiva, aguardando mais denúncias, porque a quantidade de auditores fiscais é pequena num país tão extenso quanto o nosso, né? E do meu ponto de vista, não há uma política de atuação na fiscalização, e aí tenta-se hoje buscar, através do social ou outros elementos eletrônicos, a verificação epidemiológica, vamos dizer assim, uma análise epidemiológica. E agora, penso que com a contratação desses 900 auditores fiscais, que é o que está previsto para 2025, eu penso que o Estado, né, nesse caso o governo federal, deverá intensificar o seu modelo de fiscalização. O modelo de fiscalização vai ser, de novo, por denúncia, vai ser por análise epidemiológica, vai ser com inteligência artificial. A gente não sabe ainda como o governo vai trabalhar com isso. O que é muito importante, acho que vocês podem concordar comigo, é que, independentemente do modelo que o governo vai atualizar, vai trabalhar com a questão da auditoria fiscal do trabalho, é a necessidade que desde já as empresas comecem a fazer o seu papel, né? Porque é complexo. Se a gente olhar as novas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a quantidade de normativa que tem, e a gente estava conversando em off antes de iniciar o podcast, a operacionalidade disso, né, a gente precisa, então, estar caminhando devagarinho com as equipes multidisciplinares
já pensando nesse apontamento. Eu, por exemplo, não sei o que vocês pensam, acho que talvez um bom encaminhamento, uma base, seria a própria normativa que cria aquele selo de empresa que cuida da saúde mental do trabalhador. Porque ali tem algumas diretivas e que podem servir de base para a gente começar a trabalhar. Assim, do ponto de vista geral, assim que eu penso. Eu acho que se me permite, fundamental a tua colocação, e eu acho que uma das coisas que a gente tem que começar a pensar, a gente que atua todo o tempo nessa área, a dificuldade que a gente tem de traduzir a linguagem que possa ser acessível para o trabalhador, para o empresário, levando em consideração a legislação como um todo, ou seja, conseguir trazer estabilidade nisso tudo, porque eu acho que a gente aprendeu com tudo isso que radicalismo, seja de A, de B ou de C, não vai conduzir a produto final nenhum. Agora, o que eu penso dentro desse contexto do que a gente fala tanto de meio ambiente de trabalho, do que a gente fala, e principalmente agora com esse modificativo da NR1, que a gente tem que entender e pensar que faz parte dos Fs, os Fs, você sabe, mas é bom para os nossos ouvintes a entenderem, faz parte das doenças relativas e relacionadas à psiquiatria, alteração buscada dentro do meio psicossocial da empresa, mas não pode se atribuir que A é igual a B, ou seja, existem doenças, essas doenças precisam ser analisadas, catalogadas, principalmente evidenciadas. Aqui eu acho que começa-se a estudar aquilo que lá atrás a gente fez, e você participou disso, tenho certeza, com perda auditiva, com todos os outros fatores de riscos do exercício profissional. E a psiquiatria, a parte psiquiátrica ficou meio de lado porque ficou naquela de que psiquiatria é lugar de louco, tudo aquilo que vem do contexto social. Não vamos nem falar só em medicina ocupacional. E aí o que hoje a gente vê é assim, quando se fala nos Fs, que F é a categoria que a gente usa dentro do CID-10, já se atribui a condições de trabalho. Acho que a gente tem que começar a fazer uma análise. Isso vale para todos os profissionais, isso vale para os advogados, para os médicos, para o trabalhador, para os médicos assistencialistas que não mexem com o ocupacional, eles entenderem que uma coisa tem que existir nexo, tem que se buscar nexo. E o principal de tudo que do que você falou, a meu ver, também se considerar assim, é a multidisciplinaridade desta condição. A meu ver, eu queria até ouvir a tua opinião, não adianta esperar a bomba estourar e jogar na mão do advogado, não adianta a condição estar no ambulatório médico, não adianta a condição estar dentro da engenharia de segurança, não adianta, RH tem que estar envolvido, todos os atores que fazem parte da relação existente do capital-trabalho, eu vou subir até um degrau, não é nem do capital-trabalho, tem que estar envolvidos, serem valorizados, que isso é um problema muito sério de se pensar. E, se me permite, eu sempre, você sabe como eu penso, porque você é meu amigo, mas eu acho assim, o médico não pode ser o centro das atenções dentro desta condição. Por quê? Porque por mais que ele possa tentar ser o ator principal, ele é um coadjuvante dentro de uma situação real e que possa trazer realmente benefício ao trabalhador. Bom, eu sempre pensado disso, eu acho que tem que haver um diálogo, né, entre as ciências, né? Nós temos o direito de uma ciência legal, que estabelece normas, que tenta equilibrar essa relação capital-trabalho, mas o direito sozinho não resolve isso, né? Se a gente trabalhar só com estatística, de repente a gente está colocando um peso muito grande nas empresas para dizer, esse tipo de empresa tem esse tipo de patologia e por natureza nós temos que fazer relação causal, o que acontece, por exemplo, no MTF. Né? E a outra questão importante é a coerência nos discursos, né? Nós precisamos entender como funciona o meio ambiente do trabalho naquele local específico.
entender quais as medidas que a empresa tem feito, né? Eu entendo perfeitamente que uma boa parte da vida da pessoa, da vida diária da pessoa, ela está dentro do meio ambiente do trabalho. Mas a gente precisa conhecer também o meio ambiente fora do trabalho, né? Quais as repercussões que aquela pessoa tem na sua vida, né? Tem problemas de saúde em casa, tem problemas de relação em casa, separou, não separou. A gente precisa conhecer melhor o trabalhador. Agora, observe o seguinte, diferentemente das doenças osteomusculares, por exemplo, que a gente consegue, com exame de imagem, descobrir as coisas, a doença mental, o problema de saúde mental é mais complexo. Muito. Eu penso, inclusive, que eles deixaram para a última hora tratar da questão do meio ambiente do trabalho e da saúde mental do trabalhador por conta da complexidade que é. Por isso que é importante ter equipe multidisciplinar. A questão não é só dos profissionais internos da empresa, mas dos profissionais que podem chegar externamente e colocar adequadamente como fazer esse trabalho. É um trabalho que previne a empresa, porque há repercussões trabalhistas, há repercussões previdenciárias que podem importar no dia a dia das empresas, né? O afastamento, por exemplo, por G91, benefício por incapacidade temporária acidental, impacta no dia a dia da empresa. O B94, o benefício de auxílio acidente, pode impactar em instabilidade dependendo da categoria. Então, a gente tem que começar a pensar isso, primeiro, do ponto de vista da saúde mental mesmo do trabalhador. E depois, como a empresa pode contribuir para isso e evitar passivos. Né? Eu penso que a questão é de passivos. Toda vez que a gente tem uma novidade, eu estava falando aí da feira de audição, né? Puxa, na década de 80, Fowler trabalhar em sindicato, a briga era ruído, né? Tanto é que a minha tese meu trabalho de mestrado foi o ruído ocupacional da indústria metalúrgica, né? Então, assim, a gente precisa entender mesmo como que foi o processo das questões ambientais, vamos colocar entre aspas, mais fáceis de detectar, quantitativamente, com medições, etc., e como que a gente vai trabalhar com algo que é um pouco mais subjetivo. Não é subjetivo porque há uma ciência da saúde mental que existe. Não é tão subjetivo assim. Mas é também subjetivo. Porque ele impacta o dia a dia da pessoa fora do emprego. E passa por percepções, né? Então, você pode ter no mesmo ambiente duas pessoas e elas têm percepções diferentes sobre aquelas situações que estão ocorrendo. Então, eu acho que essa que é a grande dificuldade da doença mental e dos fatores psicossociais, né? Ela tem muito de características individuais que vão ter que ser analisadas, diferente, por exemplo, de eu tô com ruído e o ruído está acima de 85, é uma coisa mais tangível, mais objetiva, mais palpável. Os vieses são menores. Né? E aí na doença mental, acho que esse é o grande desafio das empresas e que vai ter que correr para fazer isso, que é você se cercar de profissionais qualificados que vão poder utilizar de ferramentas adequadas para a identificação dessas situações, para a gente fugir dessa subjetividade, porque aí vira uma coisa assim do muito eu acho, e a gente passar para coisas mais tangíveis e mais científicas. Acho que esse que é o grande X da empresa, né? E ainda envolve uma outra questão, né, Sodero? Porque quando a gente fala de fatores psicossociais, a gente tem aqueles que são, vamos colocar assim, inerentes ao trabalho. Então eu tenho alguns fatores que são decorrentes do próprio processo produtivo, das exigências da atividade, e eu tenho os fatores que são relacionais. E esses são os mais complicados de controle da empresa, que são o quê? É o chefe que grita com o subordinado, é o chefe que tem o grupo de WhatsApp e ele coloca mensagens nesse grupo de WhatsApp inadequadas, e aí a gente passa por uma questão também de compliance da empresa. Então, envolve diversas questões importantes e que as empresas vão ter que se adaptar, porque se a gente for pegar hoje, a maioria das empresas, para não falar todas,
não estão cumprindo, não estão defasadas, vamos chamar assim, nessas questões, né? É muito interessante, até você falou sobre a questão do selo, né, do certificado de empresa promotora de saúde mental. Aí, para quem está ouvindo, até busquei aqui, quem quiser depois dar uma lida, é a Lei 14.831 de março de 24, que fala sobre essa ferramenta, essa certificação, né, que seria dada para essas empresas. Mas eu brinco em aula e falo sempre assim, tem muita empresa que às vezes fala assim, eu sou amiga da criança, eu cuido daquela praça que tem na frente da empresa, então tem muitas certificações, né, mas está moendo o funcionário, não está cuidando do seu maior patrimônio, que é o seu funcionário. Então a gente tem essas dicotomias, essas questões que a gente vai ter que enfrentar, né? E o que eu acho, Sodaro, também, que eu acho, linkando no que você falou com muita propriedade, em relação a esses 900 fiscais que estão para assumir dentro no ano que vem, eu acho que como é que isso vai ser visto em relação... É o que eu sempre briguei, acho que é a filosofia de todos nós, né? A função do Estado, nesse caso, nessa regulação capital-trabalho, não pode ser só punitiva. Não adianta o fiscal ir lá e meter multa. Ele tem que ter também, fiscal, formação orientativa. E o que a gente vê na prática é que o fiscal busca na empresa os buracos aos quais ele vai poder autuar. Mas quando ele inclusive, isso já aconteceu conosco, quando ele é ruído de soluções, ele não tem a solução para aquilo que ele está autuando. Então, peraí, como é que você me autua numa condição a qual você não tem solução também enquanto Estado? Eu não estou falando individualmente do fiscal, eu estou falando assim, da própria formação que se vai ter que dar, da própria visão que o Estado vai ter que dar a esses indivíduos que vão efetivamente exercer a condição de fiscalização. Eu penso que a questão da política de fiscalização, política governamental de fiscalização, né? A legislação ela tem um papel importante, porque quando ela traz uma novidade, como a questão da saúde mental do trabalhador, ela importa num debate, ela importa numa conversa, numa análise, numa metodologia de solução. Né? Então, ela começa a movimentar o sistema de capital e emprego na tentativa de uma solução adequada. Agora, a gente tem um tempo de maturação para isso. Sim. O que não dá para fazer é a empresa ficar na expectativa. Sim. Né? O Leco tem razão. Quando ele diz, olha, todo o conglomerado empresarial, desde a diretoria da empresa até a chefia, que está mais próxima do dia a dia do trabalhador, está preparada para a recepção disso. A outra questão é o perfil da minha empresa. Olha só que interessante isso. Na hora da contratação do trabalhador, esse trabalhador se adequa a esse tipo de... perfil da minha empresa. Ele está mentalmente apto. Olha que negócio interessantíssimo de análise de contratação. Ele está mentalmente apto para esse tipo de atividade. Eu dou um exemplo aqui no meu escritório, por exemplo. Hoje nós somos 25 advogados. E eu tenho excelentes advogados que vieram fazer teste aqui conosco para entrar, mas eu observei que ele não tem a vibe nossa. Ele não consegue produzir no ritmo que nós trabalhamos. Não vai se adequar ao clima organizacional. Ele não consegue acompanhar a ideia mental. Eu posso causar um problema de saúde mental para esse trabalhador, claro, que vai querer acompanhar os outros e não vai conseguir, porque ele tem um perfil diferenciado. Então, na hora da contratação, os exames também precisarão ter mais acuidade. E não é discriminatório isso, né? Como que eu não coloco esse trabalhador no cheque, porque ele não tem o perfil daquela empresa para trabalhar. Ele não se adequa. Só para a gente pensar, por exemplo, a gente já viu muito isso no dia a dia, por exemplo, os trabalhadores do setor bancário, onde exige vendas diferenciadas, onde existe um contato com o público diferenciado, etc.
e que há uma cobrança muito grande, a gente acompanhou isso ao longo da nossa vida, uma cobrança muito grande, uma exigência muito grande, aonde o trabalhador não está preparado para aquele tipo de empresa. É mais ou menos o que a gente fala, é mais ou menos você querer contratar uma pessoa que ela vai ficar no administrativo interno, só que ela gosta e quer trabalhar na rua. Então ela não é para aquela função, entendeu? Então esse é um grande problema, né, que a gente tem, que vai de encontro a essa questão que você falou da felicidade. E hoje tem empresas que mapeiam essa característica. Eu não estou falando que é uma característica ruim ou boa. Sim, sim. A adequação das características do trabalhador com a atividade que ele está fazendo. Porque e essa linha... Aqui, nós observamos que tinha um advogado que ele era mais introspectivo, e que às vezes ele cuidava do público. Exato. Você colocar um advogado que não gosta de falar em público para ir fazer sustentação oral. É óbvio que isso vai gerar um sofrimento para ele, vai ter uma ansiedade, vai ter um... Então, assim, esse é um ponto importante e que já existem ferramentas para se identificar isso. O problema é colocar isso na prática. Eu acho que o pior disso, se me permite, o Sodero e você, agora a gente olhando pelo lado do direito em si, é essa linha tênue entre a prevenção e a discriminação. Quando eu faço uma prevenção da felicidade de trabalho, vamos assim chamar, do que alguns programas chamam de felicidade, e aquilo que é discriminatório. Peraí, como é que esse indivíduo vai entender? Eu tenho um currículo que dá para eu trabalhar com o Dr. Sodero, dá para eu estudei, eu fiz, e aí eu chego lá, o meu perfil pessoal, que esse sim, escola nenhuma vai me moldar, me mudar, me impossibilita. Até onde isso é isso dentro das empresas, eu acho que vai ser um tremendo problema. Sim. E por isso que eu digo que isso... Eu tenho isso para a empresa que veio trazer esses elementos para a gente aqui, né? E ela disse, olha, não é discriminatório, no sentido de que nós não estamos dizendo que a pessoa está errada. Sim. Porque ela está certa. Ela não está no perfil da sua empresa. Exato. E como? Para aquela atividade que ela vai exercer. Então, mas... Por exemplo, eu preciso de alguém que vai fazer sustentação oral da mulher que estava colocando aí. Uma pessoa introspectiva. Não dá. E fica apavorada na hora de fazer uma sustentação que tem oral. medo de juiz. Agora, ela pode interpretar assim. Ela pode, é verdade. E nesse time de ajuste, a sociedade, inclusive, pode falar, caramba, você está sendo discriminatório. Assim. Agora, a minha pergunta é, como a gente implantando essas políticas, como o judiciário vai entender isso? Que eu acho que é o pior. Entendeu? Como isso virar do judiciário, quando você vira, e isso acontece já hoje, até quando não, a gente já teve esse tipo de problema, e não foi nem voltado a toda essa subjetividade que a psiquiatria traz. Eu não chamaria nem de subjetividade, eu chamaria de vieses de comportamento social que a psiquiatria traz. Quando você diz assim, mas esse cara não pode trabalhar, vamos usar o mais fácil que nós já usamos no exemplo agora, esse cara não pode trabalhar mais no ruído. Não, mas ele vai estar protegido, mas a vibração vai piorar, a vibração sonora vai piorar a audição desse cara. E aí, como é que isso é visto? A gente já teve ações que nós reprovamos o indivíduo e ele entendeu aquilo como discriminatório. Uma situação assim que acontece às vezes, por exemplo, você pega um indivíduo que é muito obeso, então ele tem 140 quilos, aí ele quer trabalhar em altura. Os testes de cintos, trava-quedas e tal, a maioria dos cintos utilizados, eles são feitos com peso de 100 quilos. Então, eu não tenho uma garantia de proteção para esse trabalhador. Então, eu vou ter que falar, olha, você não pode trabalhar em altura porque eu não consigo garantir a sua proteção. Tua integridade. Isso, para mim, é o que não pode ser visto como, apesar de poder ter esse viés, isso não pode ser visto como discriminação. Eu entendo que... E acho, João e Neto, que neste momento, quando as empresas tiverem essa dúvida, há necessidade do médico especialista que cuida da empresa e da advocacia fazer uma nota técnica em conjunto, explicando que não é discriminatório.
explicando que na realidade é uma proteção para o trabalhador e obviamente para a empresa, Exato. no sentido de não colocar ele no risco para o qual, olha só, essa é uma decisão, não é nem preventiva, ela é precautiva. Sim, totalmente. Precautiva, no sentido de que ela é mais ampla, ela é mais firme, ela é mais dura, no sentido de não colocar o trabalhador no risco inadequado para ele, até um risco que a gente não pode mencionar. Só a gente chamando, eu acho que é muito importante a gente colocar, e nós tivemos agora uma ação, há muito pouco tempo, onde nós reprovamos, a empresa estava contratando, a moça disse que ela estava que ela estava grávida, ela declarou a gravidez, e ela ia trabalhar num local que colocava em risco. E aí a própria lei impede, era um lugar, inclusive, que se discutia a insalubridade do local para ser pecuniada. E nós reprovamos. E virou ação. Virou ação. Ela entendeu como discriminatório e virou ação. Graças a Deus, foi por um caminho que se deu para aprovar, e eu ainda discuto uma coisa que a gente já discutiu bastante, eu, Neto e tal, mas eu ainda discuto assim, ó, a visão, essa ação nós só não perdemos, a empresa só não perdeu essa ação porque a visão foi de proteção do concepto. Porque se fosse alguma coisa que levasse a discutir-se a proteção da trabalhadora, nós iríamos perder essa ação. O que sensibilizou... Eu penso assim, ó, nós precisamos trabalhar, e isso é muito importante, inclusive, para colegas advogados como eu, que fazem defesa de empresas, né? Primeiro, entender o mecanismo de meio ambiente do trabalho. Às vezes nós, da advocacia, nós somos muito bons no direito do trabalho, mas o meio ambiente do trabalho é uma área muito específica, e ela precisa ser trabalhada com essa especificidade. O que eu digo é o seguinte, quando essas questões de princípio de saúde ocupacional, de proteção à vida, de proteção à saúde, de proteção ao meio ambiente do trabalho, nós estamos falando de princípios importantes, inclusive que estão na nossa Constituição. E eles, em algum momento, eles conflitam, né? E eu me lembro bem de um trabalho da professora Silvia de Pietro, em Direito Administrativo, quando ela alerta, do ponto de vista jurídico, que quando dois princípios entram em conflito, eles acabam não vencendo nenhum nem outro. Não é extremista isso. Precisam vir dois outros princípios importantes para regular isso, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, por exemplo, não me parece razoável que eu contrate uma mulher grávida para trabalhar no meio ambiente do trabalho que pode causar problemas para a saúde dela, em especial para o bebê que está lá na barriguinha da mamãe esperando para nascer. Não é adequado que eu coloque uma pessoa com um peso excessivo para trabalhar em altura quando o sistema todo não é preparado para recepcionar essa pessoa, né? O sistema, eu sei que às vezes as pessoas falam, aqui no Brasil a gente está diferente da Europa, porque lá na Europa o local de trabalho, o meio ambiente do trabalho se adapta ao ser humano. E aqui no Brasil é o ser humano que precisa se adaptar ao meio ambiente do trabalho. De novo, vem a questão da razoabilidade e da proporcionalidade. Não há por que eu alterar todo um sistema por conta de um indivíduo, de uma situação. Sim. Então há necessidade do Poder Judiciário também entender isso para a gente não trabalhar com extremismos, com radicalismos, porque isso não ajuda. Inclusive, não ajuda a empresa a ter uma segurança jurídica nessa proteção. Porque senão tudo que ele faz, ele fala, mas será que Para que eu estou fazendo? É isso que muitas vezes o empresário fala, né? Pra gente, para que eu vou fazer? Eu vou ter problema de todo jeito, então vamos correr o risco do problema. E aí trabalhar com a prevenção é exatamente isso, né? Eu conseguir prever quais são as situações problemáticas ali que eu vou ter e eu evitar que os problemas aconteçam. Então, não pode ser interpretado como eu estar atuando com discriminação quando eu identifico que um trabalhador tem algum problema de saúde mental e que aquela condição de trabalho, que às vezes é inerente ao trabalho, porque é aquilo que eu falei, né? A gente tem que separar a parte que eu chamaria de assédio moral, né, que pode ser praticado pela empresa, isso não tem que acontecer. Isso a gente consegue eliminar de pronto se a empresa implementar medidas, porque isso é inadmissível.
né? Bom, pessoal, então a gente vai ter que fazer uma interrupção nesse primeiro episódio, até pelo tempo, e para que a gente possa continuar nesse papo legal sobre os fatores psicossociais e a NR1. Então, a gente volta na sequência, dando continuidade a esse bate-papo com o professor José Roberto Sodero, eu e meu pai, trazendo para vocês esse conteúdo.